Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Na aula de hoje, a gente vai obter as equações de Hamilton partindo do princípio de Hamilton, é o princípio da mínima ação. Então a gente começa definindo aqui o princípio de Hamilton, vai ser ΔS igual a zero, é a condição de extremo do nosso funcional S. Quem é S? A gente já tem a definição dele aqui. Integral de T1 a T2 da Lagrangiana dt. Então, nosso ΔS aqui vai ser igual a zero. Então, vamos começar aqui. A gente vai definir a Lagrangiana em termos da Hamiltoniana. Vou voltar lá para a nossa definição da formulação hamiltoniana que a gente obteve na aula passada. H vai ser esse somatório aqui, menos a Lagrangiana. Se eu passar esse somatório para lá, ele vai passar subtraindo. Então, vou ter H menos esse somatório, igual a menos a Lagrangiana. Multiplicando ambos os lados por menos 1, eu vou ter que a Lagrangiana vai ser o nosso somatório menos H. É justamente o que está aqui abaixo. No lugar da Lagrangiana aqui, entre colchetes, eu vou colocar o nosso somatório, PI, QI ponto, menos a Hamiltoniana. Função H de Q, P e T. E aí o que eu posso fazer é aplicar esse operador delta aqui dentro desses termos, aqui dentro do colchete. Vamos aplicar esse operador delta. Para esse produto eu vou precisar utilizar a regra do produto. E eu vou aplicar aqui na Hamiltoniana em relação à coordenada Q e a coordenada P. Exatamente como a gente fez durante o cálculo do funcional. A gente aplicava somente para as coordenadas e não para a variável independente t. Então a gente terminava com a nossa função com um delta y e um delta de y', que é justamente o que a gente vai fazer aqui. Então, desenvolvendo a relação acima, eu vou ficar com... Só voltar aqui um pouquinho. Vou ficar com o seguinte. O delta do primeiro, seja delta de PI, QI ponto, que é o que está aqui. O delta do segundo vezes o primeiro, delta de QI ponto, PI, que é o que está aqui no primeiro termo aqui abaixo. E aplicar esse delta aqui na nossa Hamiltoniana. Vai ficar menos DH, D de QI, delta de QI, menos DH, D de PI, delta de PI. É justamente o que está aqui abaixo. Ok? Como nos extremos T1 e T2, esse meu delta de QI é igual a zero, essa é exatamente aquela mesma condição que a gente utilizou para o funcional, que como as funções elas se encontram nos extremos, aqui no caso T1 e T2, mas lá no caso era x1 e x2, os meus deltas de QI, lá no caso era delta y, eles eram iguais a zero. Aqui os deltas de QI vão ser iguais a zero nesse limite. E aí eu vou ter o seguinte, que essa integral aqui abaixo, integral de PI delta de QI ponto dt, que é justamente o primeiro termo ali acima, é igual a menos essa integral de T1 a T2, PI ponto delta de QI dt. Tá? Esse termo aqui ele vai ser obtido integrando por partes essa primeira integral. Okay? A gente está considerando somente a integral deste primeiro termo aqui. E a gente vai substituir esse valor que a gente obteve aqui nesse primeiro termo. Vamos fazer isso passo a passo agora. Então vamos considerar somente PI delta de QI ponto. Justamente essa nossa integral aqui. A gente percebe o seguinte, que essa integral aqui ela pode ser integrada por partes. PI é o nosso U, delta de QI ponto dt é o nosso dv. Essa integral, fazendo a aplicação da regra da integração por partes, eu vou ter que a integral de U dv é igual a U vezes V menos integral de V du. Então, U, que é o meu PI, dv delta de QI ponto dt, vai ser igual. Faltou aqui o U vezes V, Então, faltou aqui o PI delta de QI. Então, aqui onde está delta de QI é PI vezes delta de QI. Porém, esse delta de QI, avaliado entre T1 e T2, vai ser igual a zero. Eu vou eliminar essa primeira parcela aqui do resultado. Menos a integral de T1 a T2 de PI ponto delta de QI dt, que é justamente o nosso VDU.
é o nosso VDU aqui. V é o nosso ΔQI e o nosso DU é PI.dt. Então a gente vai ficar somente com essa integral igual a essa integral. Exatamente o resultado que a gente tinha anteriormente. Só para deixar bem claro, o PI é o nosso U, o nosso dV é delta de QI.dt. Então, para achar DU, eu faço, né, a derivada aqui em relação a t, vou ficar com DU igual a PI.dt. Esse é o nosso DU. Aqui eu tenho d de v, para achar quem é v, eu faço a integral. Integral de d de v vai ser justamente vai ser o nosso v. E aqui do outro lado, integrando em relação a t, eu vou sobrar somente aqui delta de QI. Lembrando aqui que esse ponto significa a derivada em relação a t. Então isso aqui é delta de d de QI em relação a t. Ok? Fazendo a integral em t, vai ficar somente delta de QI, como o nosso v. E aí eu tenho o seguinte. Essa integral aqui, que a gente acabou de integrar por partes, a integral de p delta de QI.dt é menos p ponto delta de QI dt. Então eu substituo isso aqui acima. Vou terminar com a seguinte integral. Essa integral aqui, pi delta de QI ponto, todos os termos eu não mexi, só mexi nesse primeiro, vai ficar o seguinte, menos pi ponto delta de QI, mais os outros dois termos que eu só copiei para cá para baixo. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar e isolar os termos que dependem de delta de PI e delta de QI, para poder colocar estes deltas em evidência. Então vamos começar com delta de PI. Esse primeiro termo aqui, QI ponto, depende de delta de PI. E esse último termo, DHD de PI, também depende de delta de PI. Então vai ficar QI ponto menos DHD de PI, e eu ponho delta de PI em evidência. Esse primeiro parênteses aqui. Este primeiro termo e o terceiro dependem de delta de QI. Todos eles têm um sinal negativo. Então eu vou pôr o primeiro sinal aqui para fora, menos, e somar PI ponto mais DHD de QI. É o que está aqui. E o delta de QI eu ponho em evidência. Tudo isso é igual a zero. Ok? Vou reservar aqui essa equação. Porque a gente vai, né, trabalhar um pouco com o Hamiltoniano. Vamos guardar essa equação aqui. Vamos agora partir para a definição do Hamiltoniano. Nosso H é o somatório PI, QI ponto, menos a Lagrangiana. Você já sabe disso. Vamos fazer a derivada desse Hamiltoniano em relação a P. Ok? Só que eu não posso fazer em relação a um P arbitrário. Eu tenho que fazer em relação a todos os P's. Por isso eu ponho P de K. Porque para cada Q, né, indo de 1 até N, eu vou ter um P correspondente. Indo de 1 até N também. Vou ter um momento generalizado para cada coordenada generalizada. Então, DHD de P de K, ou seja, fazendo essa derivada para cada um dos momentos, dos K momentos generalizados, eu vou ter o seguinte. Vamos só voltar que eu vou precisar aqui da definição anterior. Eu vou ter que aplicar aqui, neste produto, a regra do produto. Então, eu vou fazer a derivada de PI em relação a PI, QI ponto. Isso aqui vai dar 1 vezes QI ponto. Somando QI, né, somando QI e multiplicando por 1, é o mesmo que só somar todos os QIs. Então é isso que eu coloquei aqui na forma compacta. Né? Q de K ponto. Isso aqui significa somente o somatório, né, de QI. Isso aqui é somente o somatório de QI. Ok? Mais a derivada do segundo, que é QI ponto, em relação a P, vezes o primeiro, que é PI. Então, eu vou ficar com o somatório de PI, derivada de QI ponto em relação a P. Então, derivada P de K. Ok? Essa é a segunda parcela aqui, aplicando a derivada do produto. Menos, e aqui eu vou ter que fazer a derivada da função lagrangiana. Né? A questão é que tanto P, que é o nosso momento canônico, quanto a lagrangiana, vão depender de Q ponto. De tal sorte que eu vou ter que aplicar
né, a regra da cadeia aqui quando for fazer a derivada de L em relação a P. Então, vou ficar com o seguinte, menos o somatório, o menos já estava lá, o somatório também, dessa derivada. Derivada de L em relação a P vai ser a derivada de L em relação a Q ponto, QI ponto, vezes a derivada de QI ponto em relação a P. Aplicação da regra da cadeia para essa função composta aqui. Ok? E eu percebo o seguinte, d de L e d de QI ponto é justamente o nosso PI. Isso aqui é PI vezes d de QI ponto, d de P de K. Isso aqui também é PI, d de QI ponto, d de P de K. A diferença é só o sinal. Então esse é simétrico desse. Eu vou poder cortar os dois, restando apenas Q de K ponto. Então eu vou ter DH, d de P de K, Q de K ponto. Aqui no lugar do índice, eu poderia usar K, mas eu também posso utilizar I, para combinar com a notação que a gente estava utilizando antes. E aí eu obtive a primeira equação de Hamilton. Q de I ponto é o meu d de H, d de PI. Essa é a primeira equação de Hamilton. Vou substituir essa equação no resultado anterior. Então, QI ponto é d de H, d de PI ponto. Vamos voltar lá. Está aqui o nosso resultado anterior. QI ponto é d de H, d de PI ponto. Então, aqui eu tenho, né, uma subtração de um valor pelo simétrico dele. Então, vai ser d de H, d de PI, né, na realidade, d de H, d de PI, né, menos d de H, d de PI. Isso aqui vai dar zero. E eu vou sobrar somente com este termo aqui, né, do segundo parênteses. Esse termo aqui vai ser eliminado, vou sobrar somente com esse termo aqui do segundo parênteses. Posso ignorar o sinal de menos, porque é tudo igual a zero. Então, vou ter PI ponto mais DH, d de QI, delta de QI, dt. Daí vai surgir que para essa integral ser igual a zero, esse termo entre parênteses tem que ser igual a zero. É a segunda equação de Hamilton. PI ponto vai ser igual a menos DH, d de QI. É justamente a segunda equação de Hamilton. Assim, a gente obteve as equações de Hamilton simplesmente aplicando o princípio, né, o princípio de Hamilton, ou também chamado de princípio da minimação. Agora a gente tem todo o ferramental para trabalhar, né, a teoria do raio, utilizando estes conceitos aqui da mecânica clássica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.